Fala galera, Itapira aqui de novo. Dessa vez para um curto review aqui com algumas dicas da nova coleção que está saindo, Duskmourn. Hoje, sexta-feira, começa o pré-release. Eu vou jogar, me arriscar a jogar em alemão. Sempre um desafio para entender as cartas, mas dei uma estudada aqui antes. Vou celular com o tradutor lá, com a câmera a postos. Vamos ver o que vai rolar. Então vamos lá, galera. Essa coleção aqui com uma temática mais de terror aí, anos 80. Vou falar um pouquinho das novas mecânicas aí que ela traz. Então a primeira mecânica é a sala, né? Room, que é um tipo diferente de encantamento que você pode baixar com qualquer uma dos custos aqui. Então você escolhe na hora de baixar qual que você vai querer usar. Ele entra com esse lado ou essa sala destrancada, vamos dizer assim, e depois você pode usar e destrancar outra porta. Então, por exemplo, turno 3 ali, você usou o Meat Locker, ele entra com esse efeito aqui. Quando você destrava essa porta, vira uma criatura e põe dois stun counters nela. Então, entrou esse efeito, você tem uma porta aqui do quarto destrancada. Mais pra frente no jogo, turno 5, ou mais adiante, quando for interessante, você paga mais 5 manas aqui, destrava essa porta e compra 3 cartas e descarta uma carta. Então, essa é a primeira mecânica nova, os quartos. Lembrando que se você for buscar isso no seu Grimório, o custo dele vai ser 8. Né? Fora do Grimório, ele tem um custo com a soma dos custos. E bem interessante, vamos ver como que vai rolar essa mecânica nova. Impending. O Impending é uma cópia, né? ou um novo formato de uma habilidade já existente. Então, por exemplo, essa aqui é o Impending 5. Você pode conjurar ele por 2 manas, ele vai entrar como encantamento e com 5 counters. 5 contadores de tempo. E na sua fase final você remove um marcador. Quando ele não tiver mais marcador, ele passa a ser uma criatura. Então ele entra. Aqui, ó, quando ele entra ou ataca, você tritura 4 cartas e pode retornar um não avatar, criatura ou um planeswalker do seu cemitério para sua mão. Então ele vai entrar como encantamento aqui, ele vai ativar isso uma vez. E depois que você eliminar os 5 contadores aqui, ele passa a ser uma criatura e quando ela ataca, ela ativa essa habilidade novamente. Outra nova mecânica aqui é o Manifest Thread. Como é que funciona isso? Você olha as duas do topo, uma delas vai para o campo virada para baixo como uma criatura 2/2 e a outra vai para o cemitério. Você pode virar a carta para cima se ela for uma criatura pagando o custo dela. Então é bem interessante para você colocar um corpo no campo. E se for uma criatura, mais para frente você pode virar pelo custo dela. E é um card advantage interessante. É um ponto importante para se preocupar aí nessa coleção, com essa questão de virar muita criatura, colocar coisa no campo e de repente depois vira para cima como uma criatura muito forte. É bom ficar bem atento com essas criaturas viradas para baixo. Mais uma mecânica nova, o Survival. Ele se interessa em a carta estar virada na segunda main phase. Como que isso pode acontecer? Ou se você atacar, ou se você tiver algum efeito que vira. Então, por exemplo, nessa coleção tem
uma carta que vira as suas criaturas, um feitiço vira as suas criaturas para causar dano numa criatura do oponente. Ou então a mecânica de montaria, por exemplo, de Outlaws of Thunder Junction. Na sua segunda main phase, se você tiver uma carta dessa, por exemplo, como Survival virada, ele vai ativar o efeito. Por exemplo, esse Rip Spawn Hunter aqui, se ele tiver virado, você revela X cartas do topo do seu Grimório, onde X é o seu poder. Você pode colocar qualquer número de criaturas ou veículos com diferentes poderes entre elas na sua mão, e o resto vai para o fundo do Grimório numa ordem aleatória. Então aqui um bom exemplo da interação com veículos aqui na parte de tripular, né? Ou pode ser a montaria também. Seguindo aqui, Eerie parecido com Constellation que a gente já teve. Qual que é a diferença aqui? Ele também conta quando você destrava uma porta. Então, quando você desce uma room, ele vai ser um trigger, né? Que é um encantamento que entra. Ou quando você... o Fully Unlock seria abrir todas as portas, né? Então, você desceu, você abriu a primeira porta. Quando você ativou a o segundo lado da carta, né, a segunda parte da carta, e destravou a segunda porta também, ele conta aqui como Eerie. No caso do Entity Tracker, sempre que o encantamento que você controla entra, ou sempre que você destrava totalmente um quarto, compra uma carta. Interessante, essa aqui custa 3 com flash. Dá para usar aí como uma surpresa na hora de bloquear uma criatura 2/2 aí, às vezes uma que está virada, uma criatura virada para baixo, né, que está como 2/2, você consegue fazer isso aqui instant speed e consegue matar a criatura. Seguindo aí, a próxima habilidade nova da coleção é o Delírio. A gente já viu esse efeito em outras cartas antigamente também. Ele se importa com você ter 4 tipos diferentes de cartas no seu cemitério. Então, quais são os tipos? Artefato é um tipo, criatura, terreno, planeswalker, feitiço, encantamento, mágica instantânea. A partir do momento que você tem 4 diferentes, ele vai ativar. No caso do Wickerfolk Thrasher, não sei se essa é a pronúncia certa, mas sempre que ele ataca, se tiver 4 ou mais tipos de carta no seu cemitério, você olha a carta do topo. Se for um terreno, você põe no campo de batalha. Se não, né, se você não pôs no campo de batalha, você pode colocar na sua mão. Só uma correção. Você olha, se for terreno, você escolhe. Você pode pôr no topo, no campo ou na mão. E se for qualquer outro tipo, você pode colocar na sua mão direto. Interessante aqui, o Delirium ele tem uma certa sinergia com o Manifest Red, porque você vai alimentar seu cemitério. E também a gente tem algumas criaturas encantamento aqui que vão contar 2 vezes. Porque você tem uma criatura, você tem um encantamento no cemitério, se elas estiverem no cemitério. E no próprio caso dessa carta aqui, um artefato criatura, ele conta 2 vezes também. É um artefato, é uma criatura. Então é uma maneira aí de você chegar no delírio mais rápido, né? Ter essas criaturas que são criaturas artefatos ou criaturas encantamentos. Vamos falar um pouco dos 10 arquétipos aí que a gente tem para essa coleção. É uma informação adicional na hora de pensar aí para montar o seu deck aí, ou no pré-release, se você for jogar, num selado, ou mesmo futuramente nos drafts. Então aqui, Azorius Eerie. Estou trazendo também o ciclo de terrenos comuns aqui, que ativam as 2 cores, né? No caso, ele entra virado, a não ser que um jogador
tenha 13 ou menos pontos de vida. Então, provavelmente no começo aqui vai ser um terreno que vai entrar virado, mas durante o jogo pode ser que você consiga fazer ele desvirado. Então, o Azorius Eerie é um deck mais tempo, ele se interessa com os encantamentos, então uma das principais cartas aqui em comum, né? Azorius, essa criatura encantamento que faz com que seus encantamentos sejam mais baratos para conjurar e também mais baratos para destravar a porta. E o Gremlin Tamer, que toda vez que você fazer um encantamento, né, ou destravar ele totalmente, você cria um Gremlin um vermelho. Aqui acho que é uma menção ao filme dos Gremlins. Então aqui o Azorius Eerie, fazer encantamento, fazer rooms, né, salas, destravar aquilo e ter vantagem com esses signposts ou outras cartas que têm habilidade de Eerie. Orzhov Reanimator. Aqui a intenção é talvez uma sinergia com Manifest Red ou outras cartas que fazem um self-mill, joga cartas para o cemitério e depois com o Reach of the Moth, não sei se é essa a pronúncia também, mas reanima uma criatura. Ele tem flashback por 6 manas, pode usar novamente, ou se ele for uma das cartas miladas, você pode usar com custo de flashback. E um exemplo de uma criatura bem forte aí, para ser reanimada, o Shroud Stomper, Death Touch 5/5, toda vez que ele entra ou ataca, cada oponente perde 2 de vida, você ganha 2 de vida e compra uma carta. Bem forte essa carta, o custo dela é meio alto, né? 7 manas. No selado não é nada tão complicado de chegar no 7º terreno, mas com certeza o ideal aqui seria reanimar essa carta para fazer ele por 4 manas. Próximo arquétipo que a gente tem aí, o Boros, poder 2 ou menos, um deck mais agro aí, mais agressivo. Uma das principais cartas, a Arabella, que quando ela ataca, causa X de dano para cada oponente, você ganha X de vida, onde X é o número de criaturas que você controla com poder 2 ou menos. Ela não é muito forte de status, então talvez no começo você consiga atacar sem muita dificuldade, sem medo de perder ela numa troca, né? Mas mais pro meio, fim do jogo, você vai ter que ter algumas cartas para conseguir ou protegê-la ou dar algum tipo de evasão, ou quem sabe usar um combat trick ou uma remoção como instantânea depois que ela for bloqueada para matar a criatura que está bloqueando e conseguir utilizar disso para causar dano no seu oponente e mantê-la para o próximo ataque. Ou, como é um deck agro, um pouco mais rápido, você pode pressionar no começo e talvez você dependa só de um ataque final aqui dela para causar dano ou para recuperar um pouco da sua vida. E o Midnight Mayhem cria 3 Gremlins vermelhos, 3 fichas de Gremlin vermelhos. E os Gremlins que você controla tem Menace, Lifelink e Haste até o final do turno. Interessante aqui para usar alguns Gremlins já no seu deck e depois isso aqui para ser um finisher, né? Um exemplo de você conseguir usar junto com a Arabella, né? Você atacaria com pelo menos 3 criaturas que iam ser difíceis para bloquear, né? Porque elas vão estar com ameaçar. Lifelink. Atacar junto com a Arabella
Fora então você ter 4 criaturas atacantes, ainda vai dar o trigger aqui para 4, né? Vai causar mais 4 de dano, ganhar mais 4 de vida. Bem, bem forte essa interação aqui entre as duas. O Selesnya Survival vai se interessar em ter as suas criaturas viradas na segunda main phase. Você pode usar isso como uma maneira, um deck um pouco mais agressivo aqui, né, de ir atacando e se beneficiar disso. É bom também se preparar para ter alguns combat streaks aí, ou remoções para conseguir manter as suas criaturas vivas depois da fase de combate e se beneficiar do survival. No caso do Shroud Storyteller, se na sua segunda main phase ele tiver virado, você coloca um marcador +1/+1 na criatura. Fazer isso no turno 3 e conseguir atacar começa a criar um efeito aí um pouco de bola de neve, né? Você começar a deixar ele cada vez mais forte e conseguir atacar sem medo. Ou também você pode fazer uso do Baseball Bat, que é um equipamento aqui. Quando ele entra, você já equipa ele na sua criatura, a criatura ganha +1/+1. E toda vez que a criatura equipada ataca, você vira uma criatura. Então, qual que é o lance aqui? Virar o bloqueador mais perigoso ali, ou que tem potencial de matar a sua criatura, impede que ela morra no combate. Segunda main phase, você ganha benefício aí do survival. Dimir Eerie. Um pouco mais controle aqui, mas ele também se interessa com essa questão de usar os encantamentos e as salas. Tem aqui o Skull Snap Nuisance, 1/4 voar por 2 manas. Toda vez que o encantamento entra, ou toda vez que você abre uma sala, você usa o Surveil One. Isso pode ser útil se você tiver alguma coisa também com Delirium no deck, alimentando o cemitério. E tem o Fear of Infinity, também uma criatura com voar, lifelink. Ele não pode bloquear, mas tem essa maneira de usar o Airy para voltar ele do cemitério para sua mão. Então, desceu, pressionou, atacou, ganhou um pouco de vida. Eventualmente ele pode ser removido ou morrer ali por algum bloco. Só que toda vez que você fizer um encantamento ou destrancar uma sala, ele volta para sua mão. Você pode baixar de novo. Tem o Izzet Room, que obviamente vai se importar com muitas cartas do tipo Room. Por exemplo, o Smoke Lounge ou Mist Salon. No começo da sua fase principal, adiciona 2 vermelhas. Você pode usar isso apenas para conjurar salas ou destrancar portas. Então, essa carta aqui, por exemplo, você poderia fazer no turno 3, no turno 4 você já tem 2 manas adicionais para destrancar o lado azul dele. Cria, toda vez que você destrancar, tô com deslocar na cabeça, toda vez que você destrancar, você cria um espírito XX com flying, onde o X é o número de portas destrancadas. Se você tiver só esse na mesa, ele entraria aqui então como uma criatura 2/2. Se você tiver mais um totalmente destrancado, então já vai ser uma 4/4, ou parcialmente destrancado, uma 3/3. Interessante. E tem o Intruding Soul Rager. 2 manas, vigilância, 2/2. Você pode virar e sacrificar uma sala. Ele causa 2 de dano em cada oponente e você compra uma carta. Aqui interessante para você ter um uso adicional para suas salas que já estão totalmente bloqueadas e você não vai ter mais uso. Por exemplo, essa aqui, depois que você já usou, se você não vai precisar mais dessas manas, já está no endgame aí, não precisa mais de mana
para conjurar cartas novas. Você pode usar o efeito do Intruder. Interessante que você pode atacar primeiro, né? Se o cara não tiver como bloquear. E só depois você fazer isso aqui, ou fazer no turno do oponente, para ter um card advantage aí e causar um pouquinho de dano a mais. Tem o Simic Manifest Red, que ele vai utilizar essa nova mecânica de revelar duas do topo e colocar uma criatura virada. Então, por exemplo, o Growing Dread, ele tem flash. Quando ele entra, você manifest Dread. E toda vez que você vira uma permanente face up, né? Então, você fez o Manifest Dread, colocou uma criatura, por exemplo, virada para baixo. Quando você fizer o flip, né? Quando você virar ela para cima, pagando o custo da criatura, ela vai entrar com um counter +1/+1 aí, adicional. E tem também o Oblivious Bookworm. No começo da sua fase final, você pode comprar uma carta. Se você fizer isso, descarta uma carta, a não ser que uma permanente tiver entrado no campo com a face virada para baixo sob seu controle nesse turno, ou se você virou uma carta para cima. Então aqui exemplo interessante de efeitos que você vai ter vantagem ou colocando cartas para baixo, né, Manifesting Dread, ou virando elas para cima, adicionando valor aí. Interessante essa mecânica nova. BC. Vamos ver como é que vai se comportar, né? Mas me parece ser bem sinérgica aí. Você pode usar umas cartas com Delirium também. Rapidinho você vai ter os 4 tipos no cemitério. Gostei. Outro arquétipo aqui, o Hack do Sacrifice, que você vai se beneficiar de sacrificar suas permanentes. Então tem aqui o Soulblade Skin Reaper, 3 manas, 3/2, ameaçar. Você pode pagar 2 e sacrificar outra criatura ou encantamento, né? Legal que se você estiver usando alguma rune também nesse deck Rakdos aqui, você pode sacrificar depois que estiver totalmente destrancada, por exemplo, para colocar um marcador nele. No começo da sua fase final, se você sacrificou uma ou mais permanentes nesse turno, ele causa aquela quantidade de dano a qualquer alvo. Interessante. Daria para usar aqui para matar uma criatura, se você tiver 2 cartas para sacrificar e 4 manas livres, sei lá, para causar 2 de dano, ou se for uma criatura um pouquinho mais fraca, causar 1, ou simplesmente empurrar mais dano pro oponente, né? Que talvez seja a ideia aqui desse deck. Ele parece ser um pouco mais agressivo. Essa criatura com ameaçar provavelmente vai conseguir empurrar bastante dano aí, ela vai ficando mais forte durante o jogo. Pode ser que o mais útil aqui seja empurrar dano direto mesmo no oponente. E tem o Disturbing Mirth. Quando ele entra, você pode sacrificar outro encantamento ou criatura. Se você fizer, você compra 2 cartas. Quando você sacrifica essa carta, você faz o Manifest Dread. Interessante aqui, também vai te ajudar com o Delirium, se você tiver alguma coisa também. E se não, você faz essa carta, sacrificou ali uma outra criatura ou um outro encantamento, comprou suas 2 cartas, depois o Soulblade você pode usar 2 manas para sacrificar o Disturbing Mirth, por exemplo, e botar marcador e depois causar mais dano, Manifest Dread. Sinergia legal aqui desse Hack do Sacrifice. Temos o Golgari Delirium, que a ideia aqui é você fazer um self-mill ou quem sabe ter alguma coisa de Manifest Dread também para botar mais coisas no cemitério. E ativar o efeito adicional das suas cartas com Delírio.
Por exemplo, aqui o Brood Spinner, 2 manas, 2/3 com alcance. Quando ele entra, Surveio 2. Então você pode já alimentar um pouco seu cemitério. E mais tarde no jogo você pode pagar aqui 6 manas, virar e sacrificá-lo. Você cria uma quantidade de criaturas 1/1, preto e verde, do tipo inseto com voar, igual o número de tipos de carta no seu cemitério. Interessante. Não está limitado a 4, né? Então pode ser qualquer quantidade de tipos aí. Você cria o mesmo número de insetos 1/1 com voar. Então aí vai ser interessante ter algumas criaturas artefato, ter algumas criaturas encantamento. Tem um terreno que você sacrifica para buscar um outro terreno base, então mais um tipo de carta aí no cemitério terreno. Interessante essa sinergia, essa carta aqui, o Brood Spinner. E uma outra carta aqui, uma instantânea, Drag to the Roots, 4 manas, Delirium. Ela custa 2 a menos se você tiver o Delirium ativado, né? Tiver 4 tipos de carta no seu cemitério. É uma remoção interessante, de não terreno, né? Uma permanente de não terreno. E com o Delirium ativado aqui por 2 manas, uma verde e uma preta, destruir qualquer permanente que não seja um terreno é forte. Ela já é bem útil por 4 manas, eu diria, para remover qualquer coisa. Tirar uma ameaça aí bem forte no final de jogo. E por 2 manas é incrível. E mais um arquétipo aqui, o Gruul Delirium. É um deck agro, bem para botar pressão mesmo no oponente, descer várias criaturas e causar dano cedo no jogo. O primeiro exemplo de carta aqui, o Wildfire Wicker Folk. Ele 2 manas, 3/2 com haste. Delirium. Ele ganha +1/+1 e Trample se você tiver 4 ou mais tipos de carta no seu cemitério. Interessante o fato de ser haste. Pode ser uma surpresa, né, pro oponente no mais late game, se você comprar isso depois. E no começo do jogo, provavelmente você já vai entrar causando 3 aqui no turno 2. É bem agressiva essa carta. Outra coisa, se ela morrer, é um artefato criatura, conta 2 cartas para outras que você tiver com Delirium aí. E o Beast Beatdown. 2 manas, uma verde e uma vermelha. Escolha uma criatura que você controla ou uma criatura que o oponente controla. Se Delirium tiver ativado, coloca 2 marcadores na criatura que você controla. E a criatura que você controla causa dano igual ao seu poder à criatura que o oponente controla. Então é uma remoção aqui que você depende da sua criatura para conseguir causar o dano. Mas se você tiver o Delirium ativado, você vai colocar 2 marcadores. Então é bem agressivo mesmo, né? Então provavelmente aqui você vai matar uma criatura, já colocar marcador, deixar a sua mais forte, empurrar um dano bem maior. É um feitiço, né? Você vai ter que usar antes do combate. O oponente vai ter essa informação, mas aqui, por exemplo, com Wildfire, se você já tiver o Delirium, você deixaria ele 5/4, mataria um bicho com resistência até 5 e ainda potencialmente empurraria mais 5 de dano. Bem forte. Vamos falar um pouco das melhores comuns aqui da coleção, que é o que vai ajudar bastante na hora de draftar ou na hora de montar o seu deck no selado, que vão ser as cartas que potencialmente você vai ter mais, né? Então, aqui 3 comuns muito boas brancas. Trapping in the Screen,
que é uma remoção. A gente já viu muita carta semelhante em outras coleções. É um encantamento que quando entra exila. Nesse caso ele exila artefato, criatura, encantamento, enquanto ele estiver em campo, né? Se ele for removido, o oponente vai receber aquela carta de volta. Mas a vantagem aqui é que ele tem o Ward 2. Então esse é um pouquinho mais difícil para remover esse seu encantamento, e ela é uma carta que também pode ser usada ali com a mecânica do Eerie. Unsettling Twins, 4 manas, quando entra em campo, Manifest Dread. 4 manas por um 2/2. À primeira vista parece não ser muito bom, mas você está colocando 2 2/2 no campo. E, dependendo de como o seu deck estiver estruturado, pode ser que você coloque uma criatura forte no campo virada para baixo, e você pode fazer uso disso depois, manifestando essa carta pelo seu custo de mana, se ela for uma criatura. E Seized from Slumber é uma remoção aqui, ela custa 3 a menos. Se você der o alvo numa criatura virada, destrói a criatura alvo. Bem interessante, mais comum de ser usado de uma maneira defensiva. O oponente atacou, você usa por 2 manas aqui, é isso, né? Custa 5 total, 3 a menos, 2 manas, ou então mais endgame você pode usar por 5 manas mesmo para remover um blocker ou alguma coisa assim. Melhores azuis aqui, Enter the Enigma, a criatura não pode ser bloqueada nesse turno e você compra uma carta por só 1 mana. Interessante aqui para habilitar uma criatura sua para atacar sem ser bloqueada, e ainda você vai ganhar uma carta no processo. Unable to Screen, encantamento Aura, a criatura perde todas as habilidades e passa a ser um brinquedo 0/2. Interessante. Se a criatura encantada não estiver virada para baixo, né, for uma criatura aqui que foi colocada lá com Manifest Dread, por exemplo, ela não pode ser virada para cima. Interessante. E Piranha Fly, criatura custo 2, peixe inseto com voar, entra virado. Não é tão boa para bloqueio, né? Você vai entrar como virada, mas é uma custo 2, 2/1 com voar, que você vai conseguir provavelmente empurrar bastante dano aí no começo de jogo. Falando das melhores comuns verdes, a gente tem o Worry Watchdog, custo 2, 3/1. Quando ele entra ou morre, você faz o Surveio 1. Aqui é um excelente habilitador para o Eerie, né? Que você vai botar a carta no cemitério aqui potencialmente, dar uma filtrada no seu deck também. Uma vez quando ele entra, uma vez quando ele morre. Monstrous Emergence, 2 manas. Um custo adicional, você escolhe uma criatura que você controla ou revela uma criatura da sua mão. Ele causa dano igual ao poder da criatura ou carta revelada na criatura alvo. Qual que é o upside dessa carta aqui? Diferente de outras mágicas que a gente viu de Bite Spell, né? Que você dá o alvo na sua criatura e dá o alvo na criatura do oponente, aqui escolher uma criatura é um custo adicional. Então, mesmo que seu oponente, como resposta, remova a criatura que você escolheu, a mágica ainda assim vai funcionar, porque isso é um custo adicional. Então, é uma garantia de que você não vai tomar uma remoção e perder a mágica. Então, a mágica vai resolver se você, já que você está usando isso como um custo adicional e não dando alvo na sua criatura. O que pode acontecer é se o oponente, como resposta, diminuir o poder da sua criatura.
Se ele diminuir o poder da sua criatura para 0, por exemplo, ainda assim vai causar 0 de dano. Mas uma simples remoção não vai adiantar aqui para tirar a sua criatura do campo. Ou alguma coisa que blinke a criatura, alguma coisa que tire a criatura do campo temporariamente, também não vai funcionar. A mágica aqui o monstro emerge vai funcionar normalmente, você vai conseguir causar o dano na criatura do oponente. E temos aqui o Bashful Beast, 5 manas. Quando ele morre, você dá o Manifest Red. É uma criatura 5/4. Interessante. Uma presença importante no campo aí, 5/4. E quando ele morrer, se usar bem aqui para fazer uma troca ou para pressionar o oponente, vai fazer o Manifest Red, trazer mais uma criatura para você. Quem sabe alguma coisa forte aí para flipar depois. Melhores comuns vermelhas. Clockwork Percussionist. Uma mana com haste, 1/1. Quando ele morre, você exila a carta do topo. Você pode jogar aquela carta até o final do seu próximo turno. Legal. Você não precisa usar no turno necessariamente. Você pode usar até o final do próximo turno. E é uma criatura artefato. Vai contar 2 vezes pro Delirium. Aqui nós temos o Glassworks ou Shattered Yard. Quando você abre o Glassworks, causa 4 de dano na criatura que um oponente controla. E a segunda sala dela, por 5 manas, no começo da sua end step, ela causa 1 de dano para cada oponente. Então aqui é bem interessante porque lá é uma remoção, 4 de dano vai conseguir limpar bastante coisa. E depois, pouco mais para frente do jogo, você abre a segunda sala para ficar pingando 1 de dano. Aí, em decks agressivos, provavelmente você já vai ter empurrado bastante dano aqui. Depois você coloca um clock no seu oponente aí, porque ele vai ficar pingando mais 1 todo turno aí, depois que você desbloqueou a segunda porta. Eu tô falando primeira porta e segunda porta só porque é o lado esquerdo, o lado direito tá pensando em custo menor, custo maior. Mas basicamente você pode fazer abrindo o Shattered Yard por 5 manas primeiro e depois usar o Glassworks se você quiser. Às vezes o oponente não tem nada na mesa, você já tem as 5 manas, você começa a pingar 1 de dano ali todo turno e quando ele fizer uma criatura que faz sentido você matar ali com 4 de dano, você abre a porta, que custa menos. E temos aqui o Impossible Inferno, 5 manas, uma instantânea, causa 6 de dano na criatura alvo. Se você tiver o Delirium ativado, exila a carta do topo, você pode jogar até o final do seu próximo turno também. Interessante, 6 de dano vai remover praticamente tudo da coleção. Interessante aqui pro selado e pro draft. É um custo um pouquinho alto, mas a vantagem disso é que potencialmente você vai ganhar também um card advantage aqui. Você vai remover alguma coisa do topo que você vai poder usar até o final do próximo turno. Melhores comuns pretas, temos o Appendage Amalgam. 3 manas, 3/2 com flash. Quando ele ataca, você usa Surveio 1. Mais uma carta aqui para habilitar o Delirium ou simplesmente filtrar um pouco seu deck. Murder, a referência àquele filme clássico do cara quebrando a porta do banheiro com a faca na mão lá. Eu acho que é isso, né? Murder a gente já viu em várias outras coleções. Destrói criatura alvo, instantânea por 3 manas. É uma comum bem boa, bem sólida aí para os seus decks pretos. E o Spectral Snatcher, 6 manas, ele tem o Ward, descarte uma carta, que é poderoso aqui, vai ser no mínimo já um 2/1.
E ele tem o Swamp Cycling. Você pode descartar esse cara para buscar um pântano no começo do jogo se você estiver precisando de um terreno para isso. Interessante, tem esse ciclo para todas as cores. Essa do preto aqui é uma criatura bem forte e corpo interessante aqui para pressionar também final de jogo, né? 6-5 Legal, galera. Esse foi aí o vídeo com algumas dicas aí, algumas informações da coleção para você que vai jogar talvez o pré-release hoje ou quem sabe draft depois no Arena semana que vem quando lançar. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil aí. Comenta o que vocês acharam, se vocês assistiram depois aqui do pré-release e jogarem algum draft. Volta aí, comenta, fala o que vocês acharam, se ajudou em alguma coisa. Se alguma das comuns boas aqui não são tão boas assim, vamos ver, né? Essa é uma percepção inicial, vamos ver como é que elas vão jogar, né? Se vão realmente ter um desempenho legal. É isso, galera. Não esquece de seguir o canal, curtir o vídeo, dar aquela força e falou! Valeu!